O Papo CCL de hoje está inspirado numa tag, uma tag antiga que eu assisti no canal da Verônica Valadares. Os dados, caso vocês tenham interesse em procurar, estão todos aqui no box de descrições. A tag se chama 5 livros que você mudaria o final e traz uma oportunidade da gente pensar sobre mudar o final da história. Eu tenho a impressão que muitas vezes deixar um final em aberto, ou matar um personagem, ou dar um final triste a um personagem, faz parte de uma intenção do escritor pra gente ficar com esse sentimento mesmo de indignação. E isso não é, talvez, necessariamente ruim. É essa coisa de não gostar de um determinado destino, acaba sendo um caminho natural para nós leitores em determinadas obras. Nós somos seres singulares, então acho que se a gente fosse escrever vários livros, a gente mudaria coisas. Porque claro que a gente tem um modelo de pensar diferente. Nesses livros que eu vou falar, eu mudaria o final, mas esse fato não deixou com que eu não gostasse do livro. Aliás, todos esses livros eu considero livros excelentes. Em A Garota no Trem, da Paula Hawkins, a gente tem aí um suspense psicológico que nos faz adentrar numa narrativa, o livro todo, maravilhosa, em que a gente não pode confiar no que a gente está lendo, porque a gente tem a visão da personagem principal que tem alcoolismo, então ela vai oscilar horas bebendo ou não bebendo, ela vai oscilar com relação à confiança que ela tem nas memórias dela, e a gente não vai conseguir ter uma definição do que realmente está acontecendo. O meu problema com o final dessa história foi justamente isso. A escritora, ela pega o livro todo e coloca uma coisa meio de quebra-cabeças, uma coisa que a gente não confia. E aí quando chega no final, parece que ela quer fazer um beabá de alfabetização, assim. Isso é igual a isso, porque isso vezes isso é igual a isso, e se você multiplicar 2 vezes vai dar isso. Quem já tem um tempo acompanhando o canal Comparando Livros, o CCL, sabe que um livro meu dos preferidos da vida é o It, do Stephen King. Esse livro é maravilhoso e acreditem, você está caindo aí do outro lado do vídeo? Você não está acreditando? Sim, eu mudaria assim o It. Eu acho que esse mudar aqui, ele tem até indícios, porque eu li alguns textos dizendo que o final, mas não é o final mesmo do It, não, é próximo ao final. Tem uma parte que o King vai revelar algumas situações aqui da história toda que eu já li até textos que o King ele estava usando substâncias quando ele escreveu essa parte da história. E na hora parece que tem uma treta aí que o editor, ele chegou a falar com o King, ó, isso aqui não tá muito viagem, isso aqui tá uma viagem muito doida, e você quer reescrever? E parece que ele não quis reescrever. E aí tudo fez sentido, porque quando a gente leu o It, eu li em conjunto com um grupo super bacana, a gente conversava como que essa parte pro final da história, ela não tem muito pé nem cabeça, e como ele tinha uma ideia tão boa, assim, ele podia trazer desdobramentos para essa resolução, ele montou tudo muito bonitinho para trazer uma coisa meio assim de viagem, muito talvez aí o elemento sobrenatural, quando dava para ele trazer menos elementos sobrenaturais e mais explicações, ia ficar mais interessante para o leitor. Existe uma tendência no gênero chick lit e também em muitos filmes de comédia romântica, new adult, acho que pro cinema também, que é uma coisa meio de redenção do par romântico, especialmente aqui. Os que eu me lembro são homens que às vezes aprontam alguma coisa assim um pouco séria, nada muito assim, mas aprontam, e para ele resolver aquilo que ele aprontou, ele resolve de uma coisa muito simples. Então acontece isso nesse livro, que é muito engraçado e
eu amo, mas acontece, é uma pena, que é O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Já teve alguns vídeos que eu falei assim, olha, eu gosto de comédia romântica e chick-lit, mas por mim às vezes eu pularia o final, porque o final, acho que quase todos os finais são os finais que eu menos gosto dessas histórias, porque sempre tem assim umas coisas que eu já tô esperando, então também eu não fico chateada com relação a isso, porque é aquela coisa de corrida para aeroporto, é aquela coisa de encontro na chuva, mas eu já tô sabendo que eu vou encontrar. Mas eu vou deixar registrado aqui essa coisa da redenção do mocinho da história. O mocinho que apronta, ele é legal, mas ele apronta e às vezes ele se redime com a protagonista, ou ele pede desculpas à protagonista por meio de presentes, por meio de uma coisa simples, e ela perdoa muito facilmente e resolve a situação amorosa muito facilmente. E isso eu acho que eu sempre mudaria, eu acho que eu daria um pouquinho mais de complexidade e não faria esses finais tão corridos desse gênero literário aqui. Até porque resolver problemas em relacionamento com flores e bombons já tá pra trás, né, há algum tempo. Rebeca, da Daphne du Maurier, é outro livro que eu mudaria o final da história, mas também outro livro que eu adoro. A Daphne du Maurier, ela faz uma reviravolta e uma revelação assim bombástica para a história, num momento que a gente não imagina que vai acontecer, assim, para mim eu não imaginei. E aí, dentro da trama até o final, a gente tem uma mudança de postura do protagonista, que é o Max. Eu esperava outros desdobramentos para a esposa do Max, muito por conta do clima de tensão e suspense que a Daphne du Maurier cria na história toda. Então não é bem o final, apesar do que o final eu acho que ele é condizente com a história, mas um pouco antes do final eu fiquei um pouquinho assim, sempre esperando, mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso mesmo? Puxa, o protagonista ele sai assim de uma postura para outra muito rápido, e uma partezinha minha não se convenceu não. E para terminar, eu vou falar de um livro bacana, é um livro YA de drama, que tem uma premissa muito interessante, o início do livro, eu acho ele até espetacular, que é o 20 Garotos no Verão, da Sarah Ockler. O tema dessa história, ele tem um aprofundamento interessante até o final, assim, até vamos botar um pouco mais da metade do livro, que a protagonista, ela vai viver questões de perda de um relacionamento que poderia ter sido e não foi, um relacionamento que estava no começo, aquele amor adolescente que vem até um pouco desde a infância e que o destino rompe essa relação, e a família também que sofre uma perda. O título do livro já entrega um pouco que a forma que a protagonista e a amiga dela vão tentar superar essa situação vai ser curtindo assim um verão, tentando ficar com vários rapazes. Pode parecer até supérfluo, mas a escritora, ela ia mandando bem com um arco de amadurecimento, essa coisa do desenvolvimento e percepção do protagonista, mas aí ela não pega essa chance de amadurecer tanto todo mundo que tá nessa história. Eu acho que ela perde a mão, e eu acho que aí esse foi, acho que um dos casos que o livro acho que perde um pouco a qualidade pra mim por conta do destino e do final da história.